como interpretar tarots de decks diferentes, né? É uma dúvida que muita gente tem, que fica falando, nossa, Suzy, como é difícil, porque, olha só, vamos supor, aqui eu tenho o 2 de copas no tarô de Rider-Waite e Pamela Smith, né? Pamela Smith é quem fez os desenhos, quem fez a simbologia, quem desenhou o tarô de Rider-Waite, né? E aí eu pego, por exemplo, o tarô dos anjos, né? Que é o mesmo 2 de copas aqui, olha, 2 de água, né? Porque copas é água. E aí eu tenho uma simbologia totalmente diferente, olha, um golfinho, né? Com 2 seres aquáticos, né? Próximos, aparentando assim, até são dois seres fêmeas, 2 sereias mesmo, né? Olha que coisa mais linda, né, gente? Mas olha a diferença, né? A mesma leitura que eu vou fazer para essa, eu vou fazer para essa? Não, não é a mesma leitura. Vamos falar, vamos tirar um pouco dessa dúvida, desse mundo do simbolismo do tarô, que pega muita gente, né, desprevenido e traz muitas dúvidas. Pessoas às vezes até desistem, né, de fazer leituras de tarô por não entender essa multiplicidade do simbolismo do mundo do tarô. Por que que isso acontece, gente? Porque o tarô, ele é a leitura simbólica da vida. É isso, o tarô é a leitura simbólica da vida. Eu tenho uma vida, você tem outra vida. Eu sou um universo particular, você é outro universo particular. E todos os bilhões de pessoas, né, encarnadas no mundo são universos particulares. E aí, como que eu vou ler igual, né? Esse 2 de copas com esse 2 de copas. Não, eu não vou ler igual nem esse 2 de copas para mim e para você ou para outra pessoa. Sempre vai sair uma interpretação diferente. Por quê? Né? Como não se perder? Como que eu vou saber qual é a interpretação certa naquele momento para aquela pessoa, né? Gente, é complexo, mas depois que você entende o espírito da coisa, você lê qualquer deck de tarô, qualquer um. Você vai ler o tarô dos anjos, você vai ler o tarô do Rider-Waite, você vai ler o tarô das bruxas, você vai ler o tarô egípcio. Só tem uma coisa, eu preciso ter familiaridade com o mundo simbólico daquele tarô. Por exemplo, vamos de novo, vou mostrar aqui, ó, os amantes ou o arcano 6 de Rider-Waite. Os amantes, no tarô dos anjos, vem até escrito Arcanjo Rafael. E aqui, os amantes de Rider-Waite. No tarô dos anjos, né, aqui onde ele coloca como um símbolo do 6, né, do arcano maior 6, como Rafael. Se eu não souber o simbolismo, se eu não tiver uma liberdade com o mundo dos arcanjos, com o mundo dos anjos, vai ficar muito difícil para mim fazer uma leitura do simbolismo que este artista deu para essa carta. É o mesmo 6. O mesmo 6 é o mesmo 6. Só que o que a gente precisa compreender? Que quando eu pego um arcano, quando eu pego um tarô, e aqui está representado apenas uma parcela, uma pequeníssima parcela de todo um universo particular daquele arcano. Esse arcano, né, que eu não vou falar do símbolo, só o 6, o arcano maior 6 do tarô. Esse arcano, ele é completo. Ele é um universo do arcano 6. É como se ele fosse, por exemplo, um grande bolo. Pensa que ele é um grande bolo, né? Um bolo mesmo, um bolo de casamento. É o bolo arcano maior 6. E aí veio a Pamela Waite a Pamela Smith junto com o Rider-Waite, e ele falou assim para ela, olha, eu preciso que você me desenhe um símbolo, algo que simbolize o arcano maior de número 6.
A Pamela, então, olha para todo aquele bolo gigantesco, tem a interpretação dela, escolhe tirar uma pequeníssima fatia de todo aquele mega bolo. Então, esse aqui é uma interpretação, é uma leitura de toda uma energia do arcano 6, né? Esse daqui é uma outra interpretação. Opa! É uma outra interpretação do arcano 6. Quando eu estiver lendo o tarô de Rider-Waite, eu vou me debruçar sobre a simbologia, sobre essa fatia do 6. Quando eu estiver lendo a parte simbólica da carta. O que nunca vai mudar em todos os arcanos maiores de número 6 vai ser o número, a numerologia do arcano. Por isso que eu posso ler tarô até jogando baralho, né? Aqui, o tarô de Marsella mesmo, ele praticamente é muito pobre de simbolismo. Mas a gente lê muito o que? Através dos números e do elemento, né? Os arcanos maiores, eles têm todos os elementos. Mas, o que eu vou fazer então? Quando eu estiver lendo a partir de um deck do Rider-Waite, eu vou esquecer o resto do bolo e eu vou me dedicar a esta fatia. Eu vou olhar para esta fatia do bolo e eu vou ver o que é que isso me traz, o que essa simbologia está falando para mim, né? Dentro desse número 6 dos amantes, né? Ah, eu vou ver que aqui, olha, existe, sim, é uma carta de escolha, né? É uma carta, o 6, ele fala o quê? O 6 é reparação. Eu tentei lá no 5, eu vim tentando, resolvendo as coisas, procurando fazer as coisas da forma correta, como tem que ser feito, tentando, buscando, e assim, ficou difícil no número 5. Quando eu chego no 6, eu tenho a reparação. E aqui eu tenho a reparação. Aqui eu tenho a escolha, aqui eu tenho, por exemplo, uma montanha, por exemplo, eu tenho aqui o simbolismo do masculino, emissor, ativo, o feminino, que já é para dentro, é receptivo, né? Eu tenho aqui, eu posso falar de união, eu posso falar de amor, ou eu posso falar dos desafios. Olha, existe uma montanha entre os dois, né? Eu posso falar, então, apesar dos desafios e da escolha, eu posso olhar o símbolo desse anjo, não é? Eu posso dizer que existe, sim, um anjo, uma parte divina, né? Que está propiciando esse momento, cuidando, guardando esse momento, né? Existe muita energia nessa relação, um quê de felicidade futura, embora tenha muitos aspectos que vão ter que ser superados, não é? Eu posso falar das escolhas do dia a dia, né? Que podem interferir nessa relação. Então eu tenho um mundo de coisas nesse mundo simbólico que foi criado nessa pintura, nessa arte da Pamela Smith. Por exemplo, olha só, aqui eu tenho a árvore, né, da maçã do Éden, do pecado, né, fazendo uma alusão ao cristianismo, a Eva, né? Aqui é uma sarça ardente, fazendo uma alusão à Bíblia, aquela passagem da Bíblia, né? Do fogo que não apaga, da sarça ardente. E aí, será que vai ser comido o fruto? Não vai ser comido? E aí você pode olhar o que aquilo tá te levando naquele momento da leitura. Então, é isso que a gente precisa entender sobre os símbolos de vários decks. Cada um é um pedaço de um bolo enorme que é aquele arcano e todos estão certos. Daqui um tempo, se de repente você vai ficar aí craque, fera na leitura de tarô, e você pode, se você quiser, desenhar o seu próprio tarote com os seus símbolos, o que você interpreta daquele arcano, né? Fora que esses simbolismos, eles vão sendo modificados ao longo do tempo, gente. Por quê? Lá em 1900, na primeira metade do século 20, 1909, 1910, parece que se me falha a memória, né? Que foi feito esse tarô de Rider-Waite com a Pamela Smith, a leitura de mundo era uma.
Hoje, se eles fossem desenhar e fazer um tarô novamente, com certeza seria uma releitura, seria diferente, uma releitura de mundo, porque os símbolos do mundo estão mudando, os arquétipos do mundo estão mudando, né? Então, por isso que o tarô, ele é vivo e ele não tem fim, porque ele é a leitura simbólica da vida, e a vida, ela tá sempre em constante mudança. Nunca vai mudar o quê? Nunca vai mudar o elemento. Então, eu tenho o elemento ar, eu tenho o elemento água, eu tenho o elemento fogo, eu tenho o elemento terra, eu tenho o elemento espírito. Isso sempre vai nortear numa leitura de tarô. Se você dominar os elementos, o que esses 5 elementos representam e são ligadas a cada carta, a cada arcano, nos 78 arcanos do tarô, se você dominar os elementos e dominar o número, a simbologia, ela vem complementar o momento daquilo que está sendo lido. Ela vem enfatizar, ela vem dar um brilho, ela vem dar uma cor, ela vem dizer de que forma aquilo tudo está acontecendo. E aí você vai poder ler qualquer tarô, tá bom? Espero ter ajudado nas suas dúvidas. Um grande beijo para vocês.